Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Fundamentos de Anatomia Humana. Nessa aula nós vamos abordar alguns conceitos importantes sobre a ciência anatômica, as formas de estudo da anatomia, as formas de abordagem, a sua divisão, a nômina anatômica, um pouco do histórico e alguns princípios básicos da ciência anatômica. A princípio, a anatomia humana está inserida dentro das ciências morfológicas, que são as ciências que estudam a forma das estruturas que compõem os seres vivos. Sempre que você vai estudar um ser vivo, você aborda dois aspectos básicos principais: a forma e a função. A forma ou a estrutura através da qual aquele indivíduo se apresenta na natureza e como ele funciona. A função é estudada pela fisiologia e a forma é estudada pela morfologia. As ciências morfológicas abrangem várias abordagens macroscópicas, mesoscópicas e microscópicas. A abordagem microscópica dos tecidos e das células é feita pela histologia. A evolução do ser desde a célula mais elementar até o organismo totalmente formado é estudado pela embriologia. E o organismo já totalmente composto nas suas estruturas e nas suas partes é estudado então pela anatomia. A anatomia humana, no caso do nosso curso, aborda exatamente o estudo das estruturas que compõem o organismo humano. Esse nome anatomia quer dizer dividir em partes, ou seja, você pega uma estrutura maior, mais complexa, divide em partes menores e estuda essas partes em separados, para depois fazer então a composição daquela estrutura maior. No caso da anatomia humana, você divide o corpo humano em partes menores, estuda essas partes em separado e depois faz a composição final do todo. Existem várias formas de você fazer o estudo anatômico do corpo humano. São os tipos de estudo anatômico que nós podemos utilizar. São exatamente as formas de você dividir o corpo humano. Você pode dividir o corpo humano, por exemplo, em regiões, como cabeça, pescoço, tronco, membros, e estudar essas regiões em separado nos seus mínimos detalhes. Esse tipo de estudo é o que nós chamamos de anatomia topográfica ou anatomia regional. Existe também um tipo de estudo anatômico que é muito utilizado hoje, agregado aos recursos de imaginologia, aos exames de imaginologia, que é a anatomia seccional, que é usada na tomografia computadorizada, onde você secciona o corpo humano em fatias transversais e estuda a composição dessas fatias em vários níveis do corpo, nos vários níveis do corpo. Você também pode fazer a anatomia comparada, comparando a anatomia humana com a anatomia de outros seres vivos. E você pode fazer, que é o que se aplica no caso do nosso estudo, a chamada anatomia sistêmica, que é dividir o corpo humano em sistemas. Esses sistemas, eles agrupam órgãos que têm funções características relacionadas. E aí você estuda esses órgãos, dando também uma aplicação funcional a eles. É o que nós chamamos então de anatomia sistêmica, que é o que a gente utiliza nesse nosso curso. Então você vai, no caso da anatomia sistêmica, você vai estudar o sistema esquelético, aonde você estuda então os ossos que compõem o esqueleto, sistema muscular, sistema articular, o sistema respiratório, aonde você estuda os órgãos relacionados com a respiração e assim por diante. Para no final, quando você então estuda todos os órgãos de todos os sistemas, você fazer então a integração do corpo humano como um todo.
O conjunto de todos os nomes ou todas as nomenclaturas que são empregadas na anatomia humana compõe uma lista que nós chamamos de nómina anatômica. A nómina anatômica corresponde exatamente a todos os termos que definem as estruturas do corpo humano, desde um fio de cabelo até o coração. Todos os nomes que determinam as estruturas do corpo humano compõem a nómina anatômica. A nómina anatômica, atualmente, ela tem em torno de 5.000 termos. É quase como se fosse uma linguagem nova que a gente aprende quando a gente estuda a anatomia humana, porque é uma linguagem técnica, erudita, que você vai utilizar durante todo o seu curso e também na sua vida profissional. Todo setor de estudo tem aquele jargão, ou seja, aquela nomenclatura técnica que é utilizada. Se você conversa com uma pessoa da engenharia, da informática, do direito, todos eles vão ter um conjunto de termos específicos, termos técnicos específicos da sua área de atuação. E no caso das áreas biológicas, você precisa também ter essa nomenclatura. E parte dessa nomenclatura, ou a base dessa nomenclatura, é exatamente o estudo da anatomia humana, que é onde você adquire termos técnicos corretos e específicos da sua área para você se expressar de maneira mais correta. A gente brinca muito dizendo que o aluno de anatomia humana ele já começa a falar difícil quando chega em casa. Por exemplo, você vai chegar em casa, você não vai mais dizer que está com uma dor de barriga, você vai dizer que está com uma dor epigástrica ou uma dor no hipocôndrio esquerdo. Então você começa já a se expressar de maneira mais correta. Então, o objetivo, ou um dos objetivos principais do curso de anatomia humana é criar essa nomenclatura, é criar esses termos técnicos eruditos para que você enriqueça o seu vocabulário, tanto acadêmico como também profissional.